Muito boa tarde, esse é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diária, a partir de agora também na TV Com, programa que começou na CBN às 2 horas, segue na CBN Diário e desde já na parceria da TV Com, canal 36 da NET, agora 7 para as 3, 23 graus a temperatura. Falta de informação aos pacientes resulta em processos contra cirurgiões plásticos, pois é, dá muita encrenca, né? Aí fez a cirurgia, ficou com uma cicatriz, volta no médico, como se fosse direito do consumidor. Vai lá, olha doutor, ficou isso aqui, não gostei. Não, mas é normal e tal. Não, aí vira processo. Fez a cirurgia, não gostou, e agora? Bom, o doutor Erial Lopes de Aro, que é advogado, está aqui para nos explicar mais. Doutor Erial, isso é mais comum do que as pessoas imaginam? Boa tarde. Boa tarde, Renato Igor. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. Sim, é comum e nós tivemos a oportunidade de apresentar no sábado agora, no primeiro meeting de outono de cirurgia plástica, um levantamento, uma revisão muito pontual e específica com relação aos processos envolvendo a cirurgia plástica. E de maneira geral o que nós observamos é que quase 30% desses processos tinham como causa de pedir, como objeto, como fundamento daquela ação, a falta de informação. O procedimento foi bem realizado, a técnica era adequada, o cirurgião plástico era realmente, de fato e de direito, um cirurgião plástico, mas a falta de informação, muitas vezes sobre a cicatriz, sobre a possibilidade de uma cicatriz inestética em função de fatores do próprio paciente, fizeram com que o médico fosse processado e muitas vezes até mesmo condenado nessas ações judiciais. Agora, doutor, o que me chamou a atenção é o seguinte, né? Se é uma falta de informação, por que essa dúvida ela não foi esclarecida quando apareceu o problema? E justamente a dúvida, ligar para o médico, marcar uma consulta, um retorno, olha doutor, tem uma dúvida aqui e tal. Por que resulta em processo e não se resolve numa consulta de esclarecimento? Na prática, você veja bem, esse é um problema que o processo para quem demanda, ele também, ou seja, para o paciente, ele também é desgastante, ele é oneroso e um processo judicial dura em média de 5 a 7 anos envolvendo essa matéria. Mas muitas vezes o médico, no afã de acelerar, muitas vezes a própria consulta, o procedimento, ele deixa de informar de maneira satisfatória. Isso vem modificando-se ao longo do tempo. Hoje nós falamos muito em prevenção. Quando se fala em prevenção, a gente tem que falar do termo de consentimento informado, que é esse documento em que o médico efetivamente vai comprovar que explicou de maneira clara e objetiva e precisa ao seu paciente sobre os riscos, sobre as possíveis intercorrências, as possíveis complicações e até mesmo de coisas básicas como a cicatriz. Toda cirurgia tem uma cicatriz. Então o médico, ele colhe dessa paciente um termo de consentimento informado em que ela declara, ela assina esse documento ao final, sempre com alguma antecedência com relação ao ato cirúrgico, em que ela declara que sim, foi suficientemente esclarecida a respeito dessas informações. Isso é uma atitude preventiva para o médico, mas é uma questão legal também? É uma questão legal. Se obriga a isso antes da cirurgia? Sim, é uma obrigação legal. E mais do que uma atitude preventiva para o médico, ela é uma atitude que também deve ser adotada, praticada e exigida pelos próprios pacientes. Porque, como eu disse, o processo judicial, ele é desgastoso, ele é moroso e traz uma série de dissabores, ainda que lá no final desses 5, 7 anos o resultado seja positivo. Então, é a prevenção do médico, mas é sim um direito inalienável do consumidor. Esse documento, qual é o nome mesmo? É um termo de consentimento informado. Tá, esse termo de consentimento informado, ele tem vários artigos, vários itens. Quantas folhas, hein? Nós não podemos porque de repente né? assina aqui e tal, e o paciente não tem paciência para ler, isso é muito comum. Exato, né? E muitas vezes o médico não tem paciência de explicar. Esse termo de consentimento informado, eu costumo dizer que ele tem a validade jurídica extremamente restrita. O objetivo do termo de consentimento informado é fazer com que o paciente entenda todos os detalhes importantes a respeito daquele procedimento, todos os detalhes importantes a respeito do pré, pós, operatório. Tá, mas ele tem linguagem acessível? Ele obrigatoriamente tem que ter linguagem acessível. Não adianta nada a gente ter o melhor termo de consentimento informado do mundo que seja extremamente técnico e tenha 10 laudas. Mas ele tem um padrão para cada tipo de cirurgia? Obviamente, os procedimentos cirúrgicos são inúmeros e até pode-se adotar um padrão. Só que esse padrão não deve ser rigorosamente o mesmo para todo paciente. Sim. Obviamente, uma cirurgia numa paciente de 21 anos, certamente ela é totalmente diferente de uma paciente que já tem 40, 50 anos, uma idade mais avançada, que tem alguns problemas a látere, né?
problemas inerentes à sua própria condição física. Então muda então o tem termo. Tem que ser modificado, com certeza. E o médico tem paciência para fazer? Ele tem que ter paciência. Muitas vezes... Ele tem feito, na média? Ele tem feito. A gente tem que esclarecer que o consentimento informado, que é a explicação, ela é dada. Esse termo de consentimento informado é um documento que materializa e que vai servir de prova numa eventual ação judicial. Mas o médico, sim, ele está ciente de que ele tem que explicar. Por quê? Porque a falta de informação é um motivo que condena o médico. 30% no caso da cirurgia plástica. Olha só. Então, o médico ele está ciente disso, cada vez mais ciente, e nós, dentro do nosso escritório, nós temos 2.500 processos, nós incentivamos e incrementamos essas medidas profiláticas, essa prevenção da demanda judicial e tudo mais. Isso é um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo, Renato. A gente vê então que a falta de informação acaba complicando os dois lados, né? Sem dúvida alguma. Estresse desnecessário isso aí, né? Sem dúvida alguma. Um estresse para o paciente, que é o que eu digo e repito, ainda que ao longo desses 5 anos ele tenha êxito nessa ação judicial, ele se desgastou durante 5 anos. Ele teve que contratar um advogado. Não, e outra, é a imagem dele. Hoje o cidadão vai fazer uma consulta, o paciente vai fazer uma consulta, bota no Google, liga para o conselho, para a sociedade e tal, e vai saber, ele tem direito a essa informação, né? Ele tem direito a essa informação. O paciente tem direito. Eu posso ligar, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seccional catarinense. Olha, o doutor tal, eu estou pensando em fazer uma cirurgia aqui. Tem processo aberto contra ele? Não, isso não é possível. Não é possível? A sociedade não tem o dever e obrigação de informar. Tá, vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do repórter CBN. Até já. Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário. Estamos na TV Com também, conversando com o Dr. Erial Lopes de Aro, que é advogado. E o ponto da entrevista é o seguinte, né? Tanto do ponto de vista do médico, como também do ponto de vista do paciente, a questão jurídica, né? Porque nós temos aí vários médicos que são processados, médicos cirurgiões plásticos que são processados, né? Ah, não gostei da cirurgia, não ficou como eu queria, ficou com uma marquinha aqui da cirurgia e tal. E aí nós temos aí, doutora, qual é o volume desses processos aí, aqui em Santa Catarina? Veja bem, Renato Igor, nós temos, segundo dados recentes, algo em torno de 15 mil médicos em atividade no estado de Santa Catarina. Só o meu escritório defende 2.500 processos, sempre na defesa do médico, da clínica e do hospital. Significa dizer que numa conta rápida, quase 20% dos médicos têm processo em Santa Catarina. E essa estatística, ela repercute e reflete de maneira... Mas não só de cirurgia plástica. Não só de cirurgia plástica, não, sem dúvida. Cirurgia plástica é a 6ª especialidade mais processada. Sim. E esses números se repetem no nosso escritório e em nível nacional. Quais são as primeiras, hein? A primeira é a ginecologia e obstetrícia, a segunda é a ortopedia e traumatologia, a terceira é a cirurgia geral, a oftalmologia. Veja bem, são especialidades eminentemente cirúrgicas. E as duas primeiras, esse é um dado bem interessante, a pesquisa nos demonstrou isso, são especialidades que atuam muito na urgência e na emergência. Sim. Então, o problema está aí. Nós fizemos, só para você ter uma ideia, de maneira rápida, em 2008 eu apresentei uma palestra no FEMESC, que é o Fórum das Entidades Médicas do Estado, em que eu fiz uma análise completa de todos os processos julgados pelo Tribunal de Justiça. E nós chegamos à conclusão que 85% dos processos já julgados diziam respeito a ato médico praticado dentro de emergência. Sim. Porta aberta, o cidadão, ele sofre um acidente na BR-101 de moto, com um capacete que custou R$80, ele vai ser atendido numa emergência, um politraumatizado, ele quer sair melhor do que entrou. Isso é impossível. E aí ele tem um advogado que vai demandar o médico, muitas vezes o Estado, com o benefício da defensoria, da assistência judiciária gratuita, ele não vai pagar absolutamente nada para processar o médico, ele é um franco atirador. E esse sim é um volume absurdo de processo. Sem contar as associações de pseudo-associações de vítimas de erro médico, que também nos alavancam um número de processos bastante considerado. Que coisa, hein? Eu havia perguntado para o senhor antes o seguinte: aí o cidadão o paciente vai fazer uma cirurgia plástica. Aí ele foi fazer uma primeira consulta e tal, mas ele quer investigar se o médico tem algum problema na justiça. Hoje a internet tem o Dr. Google que resolve quase tudo, né? Tá, eu posso ligar para o Conselho Estadual de Medicina e saber se esse médico tem algum
processo ético, alguma coisa contra ele ou não? Não, Renato. Todo o processo, por natureza e regra geral, ele é público. Então, o cidadão que, sentindo a necessidade, ele pode fazer uma pesquisa através do site do Tribunal de Justiça. Mas é o processo, não é um processo da entidade médica, é um processo na Justiça Comum. Não, o Conselho Regional de Medicina, que é a autarquia federal que regulamenta e fiscaliza a profissão, todos os processos que ali tramitam, sejam sindicantes ou processos éticos, são absolutamente sigilosos. Tá, mas a partir do momento da conclusão e condenação, ele pode saber? Ele pode tomar conhecimento, especialmente se uma das modalidades de pena é a censura pública. Então, o médico que, após o longo período do processo, é condenado a uma pena de censura pública, obviamente, essa pena ela sai, inclusive, em jornal de grande circulação e o paciente pode tomar conhecimento, sim, com toda certeza. Mas durante o processo, não. O processo é absolutamente sigiloso. Tem muito oportunista nessa área? Sem dúvida. Muito oportunista, mesmo, sim. E mais do que isso, a nossa sistemática legislativa, ela de certa forma até fomenta. Por quê? É como eu disse, o cidadão basta assinar de próprio punho um documento dizendo que não tem condições de arcar com as custas do processo, ele contrata um advogado que faz com esse paciente um contrato de risco e ele vai processar o médico. Tá, mas deixa eu entender o seguinte, isso para mim é muito grave, né? O senhor citou um exemplo aí, que acontece toda hora, uns 10, 15 politraumatizados, né, de acidentes na BR-101 todo dia entrando no regional. Quer dizer, então, que vamos pegar um caso, pegamos aí um motociclista todo arrebentado, chegou no regional e, enfim, foi dado, vamos pegar aqui uma condição ideal, né, a estrutura do hospital, com a equipe médica, enfermeiro, o pessoal fez tudo que podia fazer para aquele paciente. Mas mesmo assim ele vai querer processar o médico? Sem dúvida alguma, porque ele vê nesse atendimento a possibilidade de ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro fácil. Eles são, sim, nem todos, franco-atiradores. Aquele que chega como vítima, como paciente, digamos assim, né? Vítima ou não, mas aquele que chega acidentado. Nós temos casos, e esse caso que eu citei, ele é uma verdade. O paciente procurou o Hospital Regional São José, lá foi atendido prontamente com a fratura exposta. Ele entrou com uma ação judicial porque ficou com uma cicatriz anestética. Ele poderia ter perdido a perna, mas ele ficou com uma cicatriz e ele processou o médico e o Estado. Mas por que ele processou? Porque ele não ficou satisfeito? Talvez, mas ele tinha interesse em ganhar dinheiro de maneira fácil e leviana. Hoje é comum termos aí, antigamente se falavam, né? Pô, eu respeito demais os advogados, né? Eu converso com um advogado como o senhor toda semana. Antigamente tinha aquela expressão, ainda hoje tem aquela expressão, advogado porta de cadeia. Hoje tem advogado porta de hospital. Essa é uma brincadeira que a gente faz, Renato Igor. Sim, o advogado porta do hospital. E antigamente eu usava essa brincadeira como uma fala sem repercussão fática. E não, nós temos notícias de que existem, não advogados, mas pseudo-associações de vítimas de erro médico que, de certa forma, captam o paciente, que muitas vezes sai inconformado de uma emergência no hospital. Nós já tivemos notícias fidedignas de situações como essa. Tá, mas até isso virar um processo, vai ter que entrar um advogado, um defensor público, alguma coisa. Veja bem, o colega advogado não é o culpado disso. Na prática, são questões extremamente técnicas, em que muitas vezes o advogado não tem a condição e a capacidade técnica médica de aferir um erro médico, é uma indicação ou é uma interferência. Isso é a perícia médica. Aí é a perícia que vai definir. Não tem condições de fazer um pré-julgamento. Quer dizer, então, que existem associações de vítimas de erro médico que fazem essa cooptação. Essa captação, muitas vezes, eu arrisco dizer, ilegal de associados / clientes, que depois vão se socorrer, evidentemente, de um escritório de advocacia para demandar contra os médicos. Isso existe. Pô, esse é um negócio muito sério, né? Aí a questão da índole do ser humano, tem a oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Sem dúvida. Né? Como eu lhe falei, o nosso arcabouço jurídico, ele fomenta isso de alguma forma também. Veja bem, não é uma crítica à assistência judiciária gratuita, mas a má utilização dela. O paciente, o cidadão brasileiro, por expressa disposição constitucional, tem direito a se socorrer desse benefício que a lei lhe dá. Só que, infelizmente, ela vem sendo, como várias outras coisas, mal utilizada nesse nosso país. Nós estamos conversando com o Dr. Erial Lopes de Aro, que é advogado, e quando o cidadão, paciente, vai consultar com um cirurgião plástico, ele vai em busca de um sonho. Vou deixar meu nariz bonitinho, vou tirar aqui
vou tirar aqui como é que se chama aqui? De galinha, como é que é? Que fala? Pé de galinha. Pé de galinha, tirar o pé de galinha, as rugas e tal. O paciente vai em busca de um sonho. Não, eu vou sair daí melhor, vou sair da consulta, da cirurgia, né? Melhor, do procedimento melhor. E aí é o seguinte, dá alguma coisa errada, ou pelo menos frustra a expectativa dele. Exato. Aí dá uma sensação de insatisfação. Exatamente. Né? É que o paciente, especialmente o paciente da cirurgia plástica, ele vai em busca de um resultado. Claro. E esse resultado, ele muitas vezes ele é impossível, mesmo se aplicando a melhor técnica e sendo aplicada pelo melhor cirurgião. Mas é dever do médico informá-lo. É dever do médico. Olha, é o seguinte, voltamos ao dever de informação. É dever do médico. Sem dúvida eu converso muito com o Dr. Rodrigo Dessa Neves, que é cirurgião plástico, e a gente conversa muito sobre isso, né? De que tem que deixar as claras para o paciente. Sem dúvida. Antigamente a gente tinha muito o profissional que usava foto e simuladores do antes e depois. Isso aí não pode. Isso não existe mais, isso não pode, não é permitido e muito pelo contrário. Isso fere o próprio direito de defesa do médico. Como é que eu vou defender o médico que comprometeu-se com aquele resultado? Agora, doutor Eriel, é o seguinte, hoje nós temos aí em Florianópolis, em especial, ilha da magia e tal, qualidade de vida, uma concentração enorme, né, de cirurgiões plásticos. Sim. Quer dizer, a competitividade entre eles é maior. Não existe. E aí abre espaço para isso. Né? Sem dúvida. Eu digo assim, de repente, vem cá, eu preciso operar. Claro. Nós temos hoje em atividade no estado 200 cirurgiões plásticos. Desses 200, 163 ligados e são membros da Sociedade Catarinense de Cirurgia Plástica. Ou seja, é um número expressivo, a demanda e o poder aquisitivo também, né, Renato Igor, vem aumentando. As pessoas conseguem efetivar mais os seus sonhos. Tá mais fácil. E esse e a cirurgia plástica, ela é um sonho, sim, sem dúvida, que é perseguido, né, especialmente pelas mulheres. Muito bem. Eriel Lopes de Aro, advogado, muito obrigado aqui pela sua presença no Notícia na Tarde. Sem dúvida. Uma boa tarde a todos, bom trabalho. Boa tarde. 13h13, 22 graus a temperatura.